é Deus quem vai falar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus convosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É Deus quem vai falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vem as nossas crianças aqui. Vamos sentar todos aqui. Isso. Oi. E a gente vai cantar assim. Todos vocês sabem. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Santuário, amar. O Jesus sonhou, ministério, pensar como Jesus pensou. E com fone de ouvido novo, hein? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quem é que pode dormir feliz se não tem um coração agradecido a Deus? Como nós podemos dizer que dormimos com a nossa cabecinha bem pequenininha, colocamos ela no travesseiro assim e ficamos tranquilos se nós não somos sensíveis à dor do nosso próximo? A dor de tantos, de inúmeros que não estão com lepra no corpo, mas que tantas vezes estão tomados, contaminados com a lepra no coração e na alma. Por isso que veio há pouco essa canção no meu coração: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Jesus, ele não pensava a partir dos critérios das pessoas, porque se ele pensasse a partir dos critérios das pessoas, jamais ele teria permitido que aquele samaritano chegasse perto dele. Como nós ouvimos no Evangelho,
Ouvimos assim no Evangelho, ó. Jesus, ele continua a sua caminhada, está a caminho de Jerusalém, já tem bons domingos que ele está caminhando. E detalhe, Jesus não cansa de caminhar, porque ele caminha anunciando o reino, ele caminha anunciando as coisas do céu. Ele indica para todos aqueles com quem ele encontra, e para os seus discípulos, para os seus colaboradores mais diretos, que o caminho da alegria, o caminho da felicidade é abraçar a cruz de cada dia e segui-lo de coração. Olha que beleza, quando a gente se convence disso, a nossa vida é transformada. O nosso coração se envolve das coisas do céu, das coisas de Deus. E como eu dizia, ele naquele caminho, ele se depara com 10 pessoas, 10 leprosos, que gritam: mestre, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. E é interessante, crianças, irmãos e irmãs, que diante do grito daqueles 10 leprosos, Jesus, ele não usa de imediato o seu poder para curá-los, mas ele pede que aqueles 10 leprosos possam cumprir aquilo que era previsto pela lei, vamos assim dizer. O que Jesus vai dizer no Evangelho? Vai se apresentar aos sacerdotes. Vai lá no santuário Santa Rita e se apresenta aos 2 padres que tem lá. Foi mais ou menos isso que Jesus disse. Obviamente estou contextualizando aqui a palavra, viu? Vai, apresenta-te ao sacerdote. E quando eles estão no caminho, no lugar que eles saem, no caminho até o encontro do sacerdote, a gente subentende que o sacerdote estava no templo, por isso que a beleza do sacerdócio deve nos encantar sempre mais, porque no templo nós nos encontramos com Deus, fora dele nos encontramos, sem dúvida alguma, mas no templo nós temos a oportunidade também de experimentar o amor de Deus. Eis que naquele percurso, aqueles 10 leprosos, eles percebem que receberam a cura. Eu digo os 10, embora não esteja contido no texto sagrado, porque se um percebeu, os demais também perceberam. Jesus, quando ele passa na nossa vida, ele não passa para fazer a obra e deixar a obra inacabada. Ele conclui esta obra, e esta obra será concluída definitivamente quando ele nos chamar para a eternidade. Mas para dizer, ele inicia a obra e ele completa essa obra. Dos 10, somente um voltou para agradecer a Deus. E quem era este um? Um samaritano, um homem que não tinha nada a ver com religião, que não tinha nada a ver com templo, era um pagão, vamos dizer assim, como Naamã, o sírio, ouvimos na primeira leitura, um pagão. Ele vai agradecer a Jesus. Que tamanho amor deste samaritano. Este samaritano reconhece que Jesus realizou uma grande obra na vida dele. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, eu insisto, que este samaritano, ele não tinha nenhuma ligação com religião alguma, mas a partir do momento em que ele faz a experiência de encontro com Deus, a sua vida é transformada, e ele passa a ser um grande discípulo do Senhor. Aquele samaritano, ele cai aos pés de Jesus, e ao cair aos pés de Jesus, o que aquele samaritano faz? Agradece, tem um coração agradecido, abandona o seu coração nas mãos de Deus. Eu falava isso na missa da semana passada, vou dizer agora, e todos vocês, a beleza da liturgia, participar é isso: corações ao alto, nosso coração está em Deus. Aquele samaritano reconhece que o seu coração está em Deus, por isso ele diz: obrigado, Jesus. Ele cai aos pés de Jesus. Jesus o humilha? De jeito maneira. Jesus olha para ele com compaixão, e ao olhar para ele com compaixão, Jesus vai dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É o que falta para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Pode ser que nenhum de nós tenhamos lepra aqui no corpo, mas pode ser que a nossa alma esteja contaminada, o nosso coração esteja contaminado pela lepra, e para sermos curados, não tem outro caminho, não tem outra saída. Nós precisamos amar como Jesus amou, pensar como Ele pensou,
viver como ele viveu. Jesus era solidário para com as pessoas. Jesus não era indiferente à dor do próximo. Sofreu, e muito sofreu, na cruz morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Esta caminhada para Jerusalém não era outra coisa a não ser isso. Iria ele entregar a sua vida para resgatar a nossa. Iria ele entregar a sua vida para devolver a vida que perdemos por causa do pecado. Mas não sejamos fiscais da fé. Não coloquemos fardos pesados nas costas dos outros, porque aqueles outros 9, eles eram muito ligados ao templo. Como você sabe, padre? Estou fazendo aqui uma dedução. Tanto eram ligados ao templo, porque foram lá, agradeceram o sacerdote, embora tivessem, ou se apresentaram ao sacerdote, embora tivesse reconhecido que Jesus tinha o poder, eles não são capazes de voltar para agradecer. Não agradece, continua o seu caminho. Quem aqui de nós agradecemos a Deus hoje pela vida, por ter acordado, por ter um pai e uma mãe, mesmo se o pai e a mãe estão no céu, por ter um trabalho, uma casa? Quem aqui agradeceu assim: Senhor, está tão difícil, mas obrigado por este desemprego, porque o Senhor está me mostrando que eu não posso desanimar, que eu não posso desistir, que eu devo permanecer na fé. Eu uso esse exemplo porque Paulo, ao escrever ao seu amigo Timóteo, ele está na prisão. Ele diz: estou algemado, mas a palavra de Deus jamais vai estar algemada, porque a palavra de Deus é livre, é de liberdade. E esta palavra que toca o nosso coração é a palavra que prepara a nossa alma, que impregna a nossa alma para que tenhamos o desejo de nos aproximarmos aqui da mesa da Eucaristia e nutrir o nosso corpo, a nossa alma acima de tudo, porque aqui neste mistério, de fato, o céu toca o nosso coração e portanto a nossa vida é transformada. Está de parabéns, não sei o que você falou, mas é isso, está tudo bem, é assim. Naamã e aquele samaritano ficaram como esta criança, ou como estas crianças. Nós não precisamos ir no Jordão, nós não precisamos fazer nada de extraordinário para ter a alma purificada. Basta tão somente nos arrependermos de nossas faltas e nos aproximarmos de Jesus, que toca o nosso coração e nossa alma e que quer nos purificar sempre de toda lepra que nos impede de ir ao encontro dele. Tenhamos um coração agradecido. Agradeçamos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida e não nos esqueçamos jamais de que o amor de Deus por nós é muito grande. Fiquemos de pé, só as crianças. Olhando para Jesus crucificado, ali ó, na cruz. Não, não é ali não. Todo mundo quer olhar só o Jesus glorioso. Olha para a cruz. Quem, mané, olhar só para Jesus glorioso? Para chegar ali tem que olhar para cá, ó. Olhando para a cruz de Jesus, nós vamos dizer assim, bem forte: Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, nós queremos dizer tão somente: obrigado por tudo. Obrigado por tudo. E ensina-nos, Senhor, a fazer a vossa vontade. Assim seja. Amém. E voltando devagarzinho para os lugares. Não nos esqueçamos nunca então, todos nós adultos que temos o pleno uso da nossa consciência, da nossa razão, nos aproximamos de Jesus e nos convencemos sempre. Você que também reza conosco, seu santuário doméstico, nos convencemos sempre que para ganhar o céu é preciso ter um coração agradecido. Creio em Deus Pai,
confiando no